Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paulinho se despediu com homenagens, com muita emoção. Eu vou te contar alguns bastidores, quem tomou a decisão, a questão política eu posso dizer para vocês que atrapalhou. E ele também elogia o menino Breno Bidon. Sim, eu vou te contar um pouco mais dessa história. Estou improvisado aqui na sede da Inexperiência, né, o meu escritório, onde a gente grava, por exemplo, o podcast com o Denilson Show, e já dizer para vocês que Paulinho será o nosso próximo entrevistado. A gente conversou com ele durante a tarde, depois que ele saiu lá do CT Joaquim Grava, onde se despediu na sua coletiva, com homenagens, com muita emoção. Ele escolheu o nosso podcast para falar, né, em primeira mão, e aí, obviamente, contou toda a sua história, falou sobre Barcelona, a seleção brasileira e os grandes momentos que ele viveu no Corinthians. E aí a gente conseguiu entender um pouco mais do porquê da saída do Paulinho nesse momento. Se foi uma decisão do clube, se foi uma decisão do jogador, ele meio que explicou isso na entrevista, né? Falando que os ciclos se encerram, enfim, desmentiu muitas situações de que ele havia pedido, né, mais 1 ano e meio de contrato, aquela coisa toda, e segundo ele reafirmou isso aqui, que todas as conversas eram até dezembro, mas com mais uma redução. Mas segundo o que a gente pôde colher do Paulinho aqui, ele em determinado momento diz o seguinte para nós: chega um momento que não se trata mais disso. Não é uma questão financeira. É claro que importa, o Paulinho é um cara que se valorizou por toda a carreira que ele construiu, por tudo que ele construiu no futebol. É claro que ele foi ficando caro. Até o Antônio fala isso na entrevista, né? O Paulinho é um médio que faz gol. E é só você ver no mundo os volantes, né? Os meio-campistas que fazem gols, eles são muito mais caros, né? Por isso que ele custa caro. E é claro que você precisa valorizar um jogador como esse, e aí chega num ponto que, poxa, será que vale a pena, né? Ele com 35 para 36 anos e tal. Isso é uma questão normal, uma condição normal. Mas como ele já tinha reduzido o salário para estender o contrato até metade do ano, e aí teria que reduzir mais um pouco para ficar até dezembro e tudo mais, mas não foi só isso, segundo o Paulinho, tá? Tem a questão financeira, mas tem uma questão de que ele entendeu a perspectiva. Talvez a perspectiva dele próprio, né, de jogar no time, e da perspectiva dos bastidores do clube. O Paulinho estava preocupado, né? Estava preocupado com toda essa questão envolvendo a transição das diretorias, né? Que pode e deve ser algo positivo, pelo menos a gente imagina que isso seja, né, por algumas situações, por algumas, daqui a algum tempo e tal, né, que você precisava mudar o que estava acontecendo no clube, mas a mudança é radical, a mudança é drástica. E muitas vezes o que o Paulinho percebeu é que, cara, demora tempo, e com esse tempo de pessoas que estão chegando no clube, tomando conta da situação, você sente, e aí é uma avaliação minha, não é o Paulinho que está dizendo isso, né? Você sente ali uma inoperância, uma inexperiência, e muitas vezes os erros acabam acontecendo. E, bom, a gente está falando de erros da diretoria desde o começo da gestão, com boas intenções, pelo menos da minha avaliação, né? De tentar mudar o que não estava sendo feito de forma correta, com uma reformulação necessária, fazendo, enfim, né, trazendo novos jogadores, novos pensamentos, mas em muitos casos, essa inexperiência da nova diretoria acabou pesando na perda de alguns jogadores, na perda de alguns contratos, em algumas situações onerosas para o clube, né, como o contrato do Rojas, né, que acabou indo para a FIFA com 40 milhões, a saída do Lucas Veríssimo, a demora na inscrição do Rodrigo Garro, que ficou um mês parado. Cara, muitas situações, né, por conta dessa inoperância. E aí foi caindo todo mundo na volta do Augusto, né? Foi caindo todo mundo, caiu o Rubão, caiu o Sérgio Moura do marketing, caiu o diretor jurídico, os diretores jurídicos, né? E quase foi o financeiro, Rosalá Santoro, que ainda está sendo seguro pelo Augusto Melo. Teve uma informação aí, um zum, de que o Fabinho Soldado poderia sair. Não tem nada disso, não tem nada disso. Pode ter realmente um novo diretor estatutário na vaga do Rubão, mas o Fabinho Soldado é um cara que tem moral. Isso eu posso dizer para vocês. É um cara que tem moral com a torcida, é um cara que tem moral com os jogadores, porque ele começou a corrigir algumas situações que estavam sendo feitas de forma equivocada desde o começo da gestão. Mas também o Fabinho está tendo uma dificuldade, e o Paulinho até falou sobre isso, porque
ele não é um cara Corinthians, né? O Paulinho era um cara Corinthians, o Fagner é um cara Corinthians, o Cássio era um cara Corinthians. O que é um cara Corinthians? É um cara que está há muito tempo no clube, sabe como as coisas funcionam. E o Fabinho, embora muita capacidade, né? Foi bastante elogiado, né? De administrar essa situação com o elenco. Ele muitas vezes não sabe o tamanho que o clube tem. Que o clube acaba dimensionando, né? Na boa e na ruim. A gente sabe como isso funciona. Então, o Paulinho percebeu que a blindagem em relação ao que acontece no bastidor político pro elenco, ela não está acontecendo da melhor maneira. Então, reflete no vestiário. Os resultados, eles acabam amenizando um pouco essa questão política. O problema é quando o resultado não vier. Porque ontem, beleza, ganhou do Racing 3-0, classificou. Enquanto isso acontece, lindo. Ninguém fala muito, né, pelo menos nos primeiros dias, da questão política. Agora baixou um pouco a guarda, o resultado não veio e tal, começa aquela briga no bastidor e isso está sendo muito difícil dessa diretoria blindar o elenco de jogadores, que é um elenco totalmente novo, com muitas novidades, com muitos jovens, ou seja, muitas dificuldades. O ambiente está turbulento, está conturbado. E aí você bota tudo isso no pacote, o Paulinho entendendo que precisava jogar, o Paulinho entendendo que não queria ser um estorvo ali para, né, usando um termo até meio chulo, assim, né, para a comissão técnica, para a diretoria, pensou, chegou minha hora. E aí foi uma decisão do Paulinho, tá? O clube até ofereceu até o final do ano, mas ele chegou e foi conversando, e aí ele conta que na última conversa ele já tinha tomado a decisão dele de realmente encerrar o ciclo, e aí tem a questão dos 7 jogos no Campeonato Brasileiro, né, para ele ter mercado, ele antecipa o fim do vínculo, mas muita gente imagina que ele tem só como mercado o futebol brasileiro, e posso dizer para vocês que não, assim, pode acontecer, né, de um clube fechar com o Paulinho, ainda não tem nada, pelo menos acabei de apurar com o próprio, que não tem nada nesse momento, mas ele não cogita, mais uma vez, jogar fora do país, seja no mercado asiático, seja no mercado norte-americano, onde ele tiver uma possibilidade de ainda desempenhar o seu futebol, e o Paulinho, vocês conhecem melhor do que eu até, vocês sabem o quanto ele é correto, assim, né? Um cara que tem uma conduta impecável, e ele fala que se ele sentir que ele tem que parar, que não dá mais, ele vai parar e tá tudo certo, o cara que tá com a vida resolvida, tem uma família espetacular e tá tudo certo. Mas realmente no Corinthians foi esse somatório, foi o fato de mais uma redução salarial, a falta de perspectiva no time, a questão do clube está conturbada nesse momento, então ele resolveu encerrar o seu ciclo de uma forma muito bonita, né? Muita gente está comparando, né, a saída do Cássio e a saída do Paulinho. Eu acho que são situações completamente diferentes. O Paulinho teve um jogo para se despedir, que foi pedido do Antônio, uma conversa na véspera entre o Antônio e o Paulinho. O Antônio chegou para o Paulinho e falou assim, cara, você tem que se despedir no campo, você tem que se despedir jogando. E aí houve até a possibilidade dele começar jogando. E aí que o Paulinho falou assim, cara, me bota nos minutos finais ali, tá tudo certo, não quero atrapalhar o time. E foi o que aconteceu. A relação Antônio e Paulinho foi muito franca, muito aberta nesse sentido. O Antônio teceu rasgados elogios ao Paulinho, né? Pelo ser humano, pelo caráter, falou que vai contar para os netos dele, que ele treinou um dos melhores jogadores do mundo na posição. E acima de tudo, o cidadão Paulinho. E o Paulinho elogiou muito o Antônio, tá? Falou que ele é muito bom, que ele é um cara que consegue, se tem alguém que blinda o elenco, é o Antônio. Ou pelo menos ele se blinda, que o Antônio fica focado em fazer o seu trabalho e ele não está preocupado com essas questões políticas que vão, enfim, né? O jogador às vezes não tem como, abre o celular de manhã, vê uma notícia, vê outra e tal, mas que o Antônio ele foca no trabalho de campo dele, porque ele entende o seguinte, cara, eu daqui para lá eu não passo. Eu tô treinando o Corinthians, que já me dá trabalho suficiente, então eu tenho que pensar em treinar, eu tenho que pensar em melhorar o time, eu tenho que pensar em resultado. E ele fala que o Antônio é muito isso, ele é muito focado no próximo jogo, na missão que ele tem de treinar a equipe. O Paulinho também elogiou muito o Breno Bidon, e aí por isso que a gente dá valor, né? Porque tem, digamos, poder de fala. Estamos falando de um dos melhores da posição realmente no mundo, que foi o Paulinho, e ele fala que o Breno Bidon, na opinião dele, é um craque que joga dentro do campo como se jogasse no Corinthians há muitos anos, como se ele tivesse uma maturidade, uma idade muito mais avançada do que ele tem. Ele tem uma capacidade de encontrar espaços e de se colocar no campo, de fazer a leitura do jogo, a leitura tática de uma forma muito fria, muito gelada.
mas que o menino que ele mais conversava, desses jovens, em que o Paulinho acabou fazendo um trabalho de mostrar para eles o que é o Corinthians, de explicar várias situações, foi o Wesley. Que ele diz que conversa muito com o Wesley, que tem uma evolução absurda no Wesley, que ele sabe que o Wesley tem um potencial muito grande e que ele conversa com muito tato, né, com muito jeito. Ele não pressiona, ele não cobra, ele não é duro, ele fala, né? Mas que ele chega no Wesley e, cara, você não podia ter feito, em vez de você cortar para cá, por que você não cortou para lá? Por que você não deu tapa antes? Por que não sei o quê? Esses ajustes, quando o Wesley dá liberdade. E ele diz que o Wesley escuta muito o Paulinho. Por isso que eu acho que era um cara que seria importante até o final do ano. Mas enfim, ciclos se encerram. O Paulinho vai seguir a sua vida num outro clube. O Corinthians vai seguir com menos lideranças, pelo menos das antigas. E agora vai formar novas, né? Como a gente tem visto aí, o zagueiro Kaká, o Ranieri, o Carlos Miguel. São novas lideranças surgindo na equipe do Corinthians. Essa entrevista do Paulinho vai ao ar na próxima segunda-feira, 14h, no canal do Denilson Show, em que vocês vão saber um pouco mais de tudo que o Paulinho falou dos bastidores, da história dele no clube, da sensação dele e dos projetos dele daqui para frente. Alguns bastidores da saída de José Paulo, o Paulinho, que está marcado definitivamente na história do clube. O que vocês acharam? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!